sábio, ele espera que você possa se submeter no provérbio. Se você quer ser sábio, ele espera que você possa se submeter no Senhor, no livro de provérbio. Provérbio, ele nos fala de como nós devemos mostrar, ou devemos mostrar o caráter. Provérbio, ele nos ensina como que a gente possamos navegar com nossas esposas. Provérbios 14 fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher incessada, estamos a falar da Tora. A Tora, ela destrói a sua própria casa com as suas mãos. Se eu falar de construir e destruir, na verdade existem dois seres, na verdade existem dois espíritos. Esses dois espíritos, se eu falar de espírito, estou a falar do Espírito Santo. Se eu falar de espírito, também estou a falar do espírito inimigo, que é Satanás. Na verdade, o Espírito Santo, quando habita no meio de alguém, quando habita numa casa, numa família, a palavra do Senhor me diz que o Espírito Santo, ele nos destrui. No livro de João 14, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele será o nosso professor, ele nos guiará, ele nos destruirá. Então, para você ser sábio, há muita necessidade de você buscar o Espírito Santo. Eu não sei quer ser sábio, há muita necessidade de você buscar o Espírito do Senhor. Se você quer ser incessada ou quer ter para a sua casa, na verdade você deve saber, na verdade você deve acreditar que o Espírito que está operando na sua vida não é o Espírito Santo. Existem dois tipos de Espírito. Quando eu falo do Espírito Santo, a palavra do Senhor nos fala que o Espírito Santo é Deus. A palavra do Senhor nos fala que o Espírito Santo é Jesus. Então, na verdade, eu estou convidando as irmãs, os irmãos, que devemos navegar no provérbio, devemos navegar ou submetermos no livro de provérbio para a gente sermos sábios, para a gente sabermos edificar nossas casas. Para edificar as nossas casas, não é você cozinhar bem, não. Para edificar nossas casas, é necessário que você possa se submeter e aprender o que está a dizer no livro de provérbio. Amém, Jesus? O Espírito de Cristo, o Espírito de Cristo, ele começa a nos ensinar, ele começa a nos edificar, ele começa a nos exortar, ele começa a nos explicar como devemos ser. Então, provérbio, ou seja, Salomão nos fala aqui, a mulher sábia, ele sabe, ou seja, ela construi. Se eu falo de construir, na verdade nós sabemos que pedreiro é somente que construi. Mas a construção que estamos a falar aqui é a construção de vida. A construção que nós estamos a falar aqui é a construção de família. Amém? Para você edificar na sua casa, ele espera que você possa ser sábia. Mas para você ter para a sua casa, escola, ou seja, se você derruba, se você sempre derruba, irmão, como construir, como derrubar, ou seja, será que na verdade eu chamo derrubar a minha casa? Espera aí, eu chego até aí. A palavra do Senhor diz assim: para construir uma família, deve casar, não é isso? Glória. Então, para casar, eu fico com esse espaço, eu fico com esse tema, que fala 7 passos que construem um relacionamento ou um casamento. Então, para construir, é necessário que você possa ser casado. Quando se fala de casamento, a palavra do Senhor nos diz que casamento é uma união de homem e mulher. Não é união de homem e homem, como mundanos fazem, mas sim é uma união de homem e mulher. Amém? A instrução de Deus como para os casamentos, para os casados, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ou seja, Deus, ele começou no livro de Gênesis com o casamento. E no livro de Apocalipse nos fala que Deus virá casar com a noiva. Então quer dizer que o projeto de Deus era de construir família ou casamento aqui na terra e também terminar aqui. Como assim? Nós não vamos morar no céu? Espera aí. Um casamento só termina, ou seja, somente é daqui da terra. O casamento não é do céu. Ou seja, aqui na terra vamos casar, vamos viver bem, vamos multiplicarmos, vamos fazer muita coisa. Então, no céu, nós vamos fazer, então, eu aconselho você que ainda é solteira a casar. Amém? Amém, amém, Jesus? Amém. Glorifica a Deus. O primeiro passo diz assim: respeito e submissão. Amém? Respeito
e submissão. Na verdade, líder, todo dia você prega sobre submissão. É assim, entenda? Nós devemos entender o que é, na verdade, a submissão. Nós devemos entender o que é, na verdade, o respeito. Esse é o primeiro passo. A submissão é você respeitar a honra que o seu marido foi dado. Ou seja, é uma forma de honrar e respeitar a liderança do seu marido. Se eu falar de respeitar a liderança do seu marido, eu vejo muita gente, muitos casamentos acabam por não respeitar os nossos maridos, acabam por não respeitar a nossa esposa. Na verdade, se eu falar da submissão, na verdade, a Bíblia Sagrada nos fala que nós, as mulheres, devem se submeter. O que é isso, na verdade, se submeter? Se submeter é você estar debaixo da liderança. É como você está debaixo de uma liderança. Se você está num grupo, porque está aí um líder. Ou seja, se está numa igreja, porque existe um pastor. O pastor, esse é o líder. Então, há muita necessidade de mulher do Senhor a se submeter aos seus maridos. Quando eu falo de se submeter, eu estou falando para você estar debaixo da orientação do seu marido. O respeito é a base fundamental de um relacionamento. Sem respeito, dificilmente o relacionamento terá o amor. Amém? Sem ter respeito, ou seja, um casamento que não tem respeito, ou seja, a mulher se não tem respeito contra o marido, não existe o amor. E o casamento enfraquece, o casamento morre. Por quê? Porque não tem respeito. Se eu não respeitar a minha esposa, ela não vai me amar, ela não vai se submeter a mim. Então há muita necessidade de um homem respeitar a esposa se submeter no marido. Só a esposa se submete quando recebe a honra, quando recebe o respeito. Então há muita necessidade de homem do Senhor a respeitar o vosso da esposa. Amém, Jesus? Então, mulheres, mais que eu estou falando convosco aqui, há muita necessidade de gente se submeter nos nossos maridos. Amém? Abra no Efésios 5. Efésios 5, 22, que fala sobre a submissão. Em nome de Jesus. Quem já achou? Escreve Efésios 5, 22, diz assim: esposas, sejam submissas a seus próprios maridos, como se fosse ao Senhor, pois o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o Salvador do corpo. Amém? Entendemos aqui? A palavra do Senhor está nos dizendo que esposas, mas mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Mulher, se submete ao vosso marido, como vocês se submetem a Cristo. Ou seja, Cristo é a cabeça, a igreja se submete a Cristo. É isso que eu sempre falo, que irmãos, você não tem livre árbitro, mas sim você obedece a Jesus. Porque existem pessoas no lar, dentro do lar, que falam que chupim diabo, fala que esse corpo é meu, não vou dormir consigo, que tem muita coisa aí, você se une com um varão, ou o varão se une com uma varoa, aí não entende que chupim diabo, não entende que esse corpo é meu, mas sim, o corpo do homem pertence a mulher, e a mulher, o corpo da mulher pertence ao homem. Então eu, como homem, tenho legalidade, tenho autorização de fazer aquilo que eu quero no corpo que eu pertenço. Então o homem também, a mulher tem a legalidade de fazer tudo aquilo que a mulher quer. Se quer subir, desculpa pela expressão jovem, se quer subir, se a mulher quer subir, e deixa. Se o homem também quer subir, e deixa. Entrei para em nome de Jesus, amém? Dizer, na verdade, casados mais do Senhor, na verdade, vocês muitas das vezes se submetem na igreja, aprendem tudo, ou seja, obedecem tudo na igreja, mas em casa, até que
Na verdade, se os homens deram oportunidade para falar aqui, não, muita gente ia falar a verdade aí, ia falar muita coisa. Então, não é somente se submeter em Cristo, mas sim você deve se submeter no seu marido. Amém? Estão falando com alguém? Jesus. Então há muita necessidade de a gente respeitarmos os nossos cônjuges, os nossos parceiros. E há mulheres, há muita necessidade de também se submeter nos vossos maridos. Amém? Amém. Acho que algumas irmãs disseram, vida, isso é para irmãs. É de chegar lá, amém? Segundo passo, o certo a fé nos faz com que nós possamos acreditar nas coisas impossíveis. Que nós, para nós podemos falar que é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então, há muita necessidade de a gente confiar no Senhor. Se a gente confiar no Senhor, aí, ou seja, se a gente confiar uns aos outros, aí haverá respeito, haverá crescimento. Você precisa investir a melhor comunicação com a sua família, para o seu lar dar certo, para o seu casamento dar certo. Há muita necessidade de você investir em comunicação. Se teu marido trabalha no distrito, se teu marido trabalha na Vale, trabalha onde, se teu marido não trabalha, tenha uma vida de saudação. Amém? Tenha uma vida de comunicação. Olá, amor, como você está? Na verdade, no primeiro amor que eu conheci minha esposa, sempre era contato. Amém? Então, um relacionamento